Bom, as canetas emagrecedoras vêm mudando o jogo no mundo inteiro, né? E agora prometem também revolucionar o sono. Mas será que isso é verdade? Vamos descobrir no episódio do Sleepcast de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos todos ao Sleepcast de hoje. Eu sou Sérgio Brasil Tufik e hoje estou aqui com um convidado muito especial, Dr. Gustavo Moreira, que é pediatra, inclusive já tinha participado da edição anterior do Sleepcast, falando sobre pediatria, com doutorado pela Universidade Federal de São Paulo e é diretor médico do Instituto do Sono. Muito bem-vindo, Dr. Gustavo, prazer tê-lo aqui novamente com a gente. Olá, Sérgio. Olá a todos os espectadores. É muito bom estar aqui presente, conversando sobre assunto muito estimulante. Acho que todo mundo, nas suas conversas, tem sobre isso. A gente vai falar um pouquinho mais de ciência relacionada a isso. Então, muito bem. Começando, acho que entendendo sobre essas canetas emagrecedoras, né? Elas, de fato, são amigas ou inimigas do sono? Depende, né? Mas nos pacientes que são obesos e com diabetes, realmente as canetas do sono, que são os inibidores do GLP-1, que é um peptídeo semelhante ao glucagon. Então essas medicações, eles tendem o indivíduo a emagrecer, diminuir o apetite. E para quem tem obesidade grave, ele melhora a apneia do sono, que é o principal fator de risco da apneia do sono é a obesidade. Então, de diminuir a obesidade é importante. Além disso, se o indivíduo tiver o diabetes, né, ele também tem um efeito importante em melhorar o diabetes. E quando essas canetas são realmente indicadas? Qualquer pessoa poderia ou deveria usar ou existe alguma razão mais específica para serem usadas? Essa pergunta é excelente, porque todo mundo acha que é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Então, a grande indicação é para o diabetes do tipo 2, aquela diabetes do indivíduo que está acima do peso, diferente do diabetes do indivíduo que toma insulina, aquela doença do jovem, né? Então, esse indivíduo mais idoso e que tem uma obesidade moderada grave, né? Um índice de massa corpórea maior que 35, 40. E esses indivíduos é que vão ter um benefício muito grande. A gente sabe que o diabetes tem um efeito muito nocivo para o sistema neurológico, para os rins, para a retina e para o coração. Certo? Então, essa perda de peso é muito bem vista, né? Esses, medicações análogos do GLP-1, eles têm um efeito assim ele melhora a liberação, ele estimula a liberação da insulina pelo pâncreas, né? Que é o principal órgão aí que controla o açúcar do sangue. Ele também vai ter efeito em mudar o movimento do estômago, então faz o estômago ficar mais lento, e ele tem um efeito no sistema nervoso central também, porque ele vai inibir aquele comportamento de compulsão, né? A gente come muito por compulsão, qualquer coisa você vê uma coisinha, e ele também tem o efeito de inibir o apetite, quer dizer, junta tudo. Veja, a obesidade é um problema enorme da sociedade atual, e várias medicações tentam diminuir o peso e nunca é uma coisa eficiente. 10%, 20%. E essas medicações novas, né, os análogos de GLP-1 realmente tiveram um efeito importante em reduzir o peso, assim, semelhante do que aquela cirurgia de redução do estômago, né, a cirurgia bariátrica. E especificamente sobre o sono, a tirzepatida foi primeiro aprovada nos Estados Unidos pelo FDA para a apneia obstrutiva do sono e agora também a Anvisa, né? Então, como é que os pacientes deveriam encarar o Mounjaro em questão, né, para uso para a apneia obstrutiva do sono? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho das medicações, né? As principais é a liraglutida e a semaglutida, que é aprovada para adolescentes e adultos, que tem efeitos em baixar o peso e controlar o diabetes, e eles são análogos do GLP-1. O Mounjaro, no caso, é uma medicação que ele tem efeito duplo, né? Ele atua não só no GLP-1, mas também no GIP, que é o peptídeo inibitório gástrico, tá certo? Então ele tem esse efeito duplo e ele realmente tem um efeito melhor. Então, em 2024, teve um estudo multicêntrico que eles olharam justamente indivíduos obesos
que tinham apneia do sono grave, né? Então, muitas apneias por hora, em torno de 50 apneias por hora, tinham um índice massa corpórea em torno de 38, e eles fizeram por 52 semanas, né, o tratamento, que é nas canetas que você faz, né, no subcutâneo, um grupo placebo e um grupo, né, que tomou o princípio ativo e viu que realmente teve uma queda importante do número de apneias, que você conta no exame do sono, o índice de apneia e hipopneia, quantas apneias por hora o indivíduo tem. Então, cai em torno de 25, né, a 29, eram 2 grupos diferentes, né, mas caiu em torno, mais de 80% dos indivíduos diminuiu pela metade o número de apneias e hipopneias por hora. Então, veja, esse é um segmento que tem apneia do sono grave, né, alguns deles tinham CPAP. Então, esse é um impacto muito importante, tá certo? Quer dizer que se o indivíduo fizer esse tratamento, ele vai deixar de usar outros tratamentos? Depende o quanto ele emagrecer, né? Então, o indivíduo que tem um índice massa corpórea muito elevado, sei lá, uns 50, é difícil ele chegar a uns 20, metade disso, né? Quer dizer, mas ele tem a opção de repente, ele está usando CPAP e usar um outro tipo de tratamento para a apneia do sono. Sem contar os efeitos benéficos, né, do emagrecimento, né? Então, a gente sabe que essas medicações, né, as canetinhas, elas são cardioprotetoras e neuroprotetoras. Então, melhora a memória, melhora a concentração, a questão da compulsão muda. Tem o efeito em controlar o endotélio. Endotélio é o revestimento dos vasos, né? Então, muitas das doenças cardiovasculares têm a ver com os vasos não estarem adequados. Quando a gente fala em arteriosclerose, né, quando deposita, né, gordura ali nos vasos, então ele melhora essa coisa. Então, vai diminuir os eventos cardiovasculares graves, né? Tipo infarto do coração, né? Acidente vascular cerebral e outros problemas que podem dar. Então, né, já tinha sido mostrado esse benefício para quem tem diabetes e agora está sendo mostrado para quem tem apneia do sono. E se a gente for pensar que uns 3% dos paulistanos têm apneia do sono grave, né? Aí, né, é um grupo grande que pode se beneficiar disso. Com certeza. E acho que só falando para os nossos espectadores, né? Acho que temos outros episódios do Sleepcast falando mais sobre a apneia obstrutiva do sono, né? Mas quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, a gente está falando daquelas pausas respiratórias durante a noite. Então o sujeito para de respirar e acaba acordando o tempo inteiro para conseguir respirar, né? E falando um pouco além, né, dessas canetas emagrecedoras, o doutor Gustavo já mencionou aqui o CPAP, mas se puder comentar um pouco sobre os tratamentos para a apneia obstrutiva do sono de uma forma mais ampla? Então, veja, tratar a apneia obstrutiva do sono é primeiro reconhecer que ela existe. Então, precisa fazer um diagnóstico. Tem vários exames que podem ser feitos, a polissonografia no laboratório padrão ouro, mas hoje existem outras estratégias que você pode fazer exame em casa. E isso, óbvio, avaliação com o seu médico, mais o exame do sono. Uma vez tendo o diagnóstico, dependendo do nível de apneia, tem opções. Então, nos casos mais graves, é o CPAP, que é uma sigla em inglês, quer dizer pressão positiva em vias aéreas. Então, é uma máscara que vai no rosto. Diferente dessas máscaras de Covid, né? É uma máscara de um silicone com acrílico que prende com uma touca, como se fosse uma máscara de natação, mas é uma máscara que vai no nariz. E ele vai jogar ar lá dentro da via aérea. Então, ele vai manter a garganta aberta. Quando o indivíduo dorme, relaxa, a garganta não vai fechar, não vai ter apneia do sono. Outra opção são chamados aparelhos intraorais, que é o aparelho de avanço da mandíbula. Então, como se fosse uma placa de bruxismo, em que o indivíduo tem uma placa na arcada superior, outra placa na arcada inferior e um gancho que joga para frente a mandíbula e faz com que a mandíbula vá para frente. Então, isso tira a língua lá de trás. Se o indivíduo tem mais apneia quando ele fica de barriga para cima, ele pode fazer colocar um colete atrás das costas para que ele evite que ele fique dormindo para cima e dorme só de lado. Então, existem estratégias diferentes. Às vezes, o indivíduo tem um nariz com muitos problemas, né? Ele tem um desvio de septo. Então, às vezes, uma cirurgia que faça uma correção no nariz também pode melhorar. Então, a avaliação clínica é importante para ver as diversas opções do que pode ser. Quer dizer, perda de peso é mais uma opção dentro de tudo isso, né? E a perda de peso não é só a medicação, né? Exercícios, né? Uma alimentação mais saudável, tudo isso vai fazer com que o indivíduo perca peso. Legal. E acho que o doutor Gustavo mencionou brevemente, mas como diretor de estudo do sono, nós temos todas as condições de fazer diagnóstico para a apneia obstrutiva do sono, né? Somos a referência mundial com mais de 80 leitos para se fazer polissonografia. Também temos a condição de fazer polissonografias domiciliares.
Temos uma clínica do Instituto do Sono para atender pacientes desde pediatria, como é o caso do Dr. Gustavo, até todas as faixas etárias e diversos distúrbios do sono. Sem falar da parte de educação, nós já formamos mais de 6 mil profissionais médicos. Isso tudo dentro do ecossistema da AFIP, que é a associação que faz parte, da onde faz parte o Instituto do Sono, né? Então, doutor Gustavo, agora falando mais um pouquinho sobre essas medicações, né? Quais são os principais efeitos colaterais dessas medicações? O que as pessoas costumam reportar? Então, veja, os efeitos colaterais são comuns com essas medicações. Esses estudos mostram, assim, 80% das pessoas reclamam de alguma coisa. O mais comum é náusea, vômitos, às vezes diarreia. Pode ter complicações, e são complicações leves a moderadas. Complicações mais graves, aí envolve ou problema nas vesículas biliar, que dá uma colestase, cálculo na vesícula. Pode também ter pancreatite, que são casos mais graves. E nesses estudos mostraram que, assim, o grupo placebo, que tomou a injeção de soro fisiológico, teve efeito colateral em 70% das vezes, enquanto que o grupo do tratamento teve 80%. Quer dizer, não teve muita diferença. São pessoas obesas que têm mais chance de ter problemas gastrointestinais, e é que se imagina, né? E assim, tanto a pancreatite quanto esses problemas das vesículas biliares não foram realmente imputados, eles estão descritos, como todo estudo mostra, mas não foi imputado como realmente sendo a causa das canetas. Mas sempre uma coisa que, quando for feito o tratamento, né, que você faz o acompanhamento, em geral é um endocrinologista que vai fazer o acompanhamento, que consiga saber esses efeitos colaterais para não ir escalonando as doses e saber retirar se for necessário, caso tenha um efeito mais drástico. E inicialmente, no Brasil, essas medicações eram vendidas sem prescrição médica e agora mudou, precisa de uma prescrição médica. Quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter ao usar esse tipo de medicação? Eu acho que todo mundo quer uma coisa fácil, né? E você conseguir no mercado negro a caneta parece que é tudo muito bom. Só que aí você não sabe se a qualidade do produto se ela é adequada. Então esse é o primeiro aspecto, né? Então talvez tenha efeito colateral se for uma coisa que não tem um controle de qualidade adequado. A outra coisa é que, né, não é uma dose só que você toma e pronto. Você vai aumentando a dose da injeção, né? Que se faz aí na barriga dessas canetinhas e a cada mudança aumenta a chance de ter efeito colateral. Então você precisa ter alguém que está acompanhando, né, todos os passos. Diferente da cirurgia bariátrica, que em geral o indivíduo que emagrece, às vezes eles tinham ideação suicida, né? Melhorava todos os desfechos cardiovasculares, mas a parte mental alterava. Não tem relacionado isso para os inibidores do GLP-1 e até os duais aí, que a gente falou do Mounjaro. Mas, né, a pessoa precisa... Os estudos foram 52 semanas, né? A pessoa vai ficar a vida inteira tomando a medicação, então de repente ela precisa de um plano, né? Porque quando você emagrece, você perde tanto massa magra como massa gorda, perde gordura e proteína. Então, se você emagrecer muito, você vai perder músculo. Então, é importante que a pessoa faça o exercício de força aeróbico para ir recuperando e reacertando as situações. Então, o acompanhamento num grupo que envolve endocrinologista para fazer a medicação, mas tudo a parte nutricionista, o educador físico para a pessoa conseguir, né, se readaptar numa nova condição, é um aspecto fundamental. E você estava falando um pouco desse uso prolongado, né? Existe uma dependência gerada pelas canetas emagrecedoras? Ou então essas pessoas que começam a tomar, precisam tomar para a vida inteira? Porque é algo que está sendo muito questionado, né? Dado um reganho de peso possível que se observa. Eu acho que esse é o principal medo, né? Então, veja, primeiro falar sobre o nome dependência, né? Então, quando a gente fala em dependência, está falando de medicação psicoativa, né? Então, o indivíduo toma muito álcool, né? Se ele ficar sem tomar álcool, ele tem uma síndrome de abstinência. Isso vale para qualquer medicação psicoativa. Vale para cafeína, vale para, né, os narcóticos, os benzodiazepínicos, um remédio para sedativo. Você toma um remédio para insônia, que é um sedativo. Se você ficar sem, você vai ter uma dependência. Então, inclusive, desculpa te interromper, mas a gente fez um episódio recentemente com a doutora Dalva sobre insônia, que a gente discute bastante isso. Então, quem quiser acompanhar, só seguir esse episódio com a doutora Dalva sobre insônia. Então, fantástico. Então, a dependência tem a ver com medicações psicoativas. Aqui é uma medicação que até atua no sistema nervoso central, mas o efeito principal dela é no emagrecimento. Claro que na hora que você para de tomar a medicação, vai voltar ao que era o status quo. E tem essa chance
do reganho, que foi visto mais com a semaglutida e com a liraglutida. Tem pouco tempo para ver sobre o Mounjaro, se isso vai acontecer de certo fato. Por isso que eu falei que precisa ter o acompanhamento, tá bom? Então não é uma dependência, é uma questão fisiológica. Você deixa de ter o estímulo para emagrecer, né? Aí, então ainda não está claro se o indivíduo vai precisar tomar a vida inteira, se ele toma uma dose menor, ou dose toma uma semana e fica sem na outra. Quer dizer, eu acho que, né, o tempo vai dizer o que vai acontecer. De qualquer forma, se o indivíduo tem o diabetes do tipo 2, hoje tem um arsenal de medicações para controlar. Quer dizer, não é só perda de peso. Então os hipoglicemiantes orais, tem outras medicações que ajudam, de certa forma, a controlar. E essa é mais uma medicação que realmente ajuda a controlar essa doença que, né, tem efeitos, né, terríveis para o sistema neurológico e cardiovascular. Eu acho que, não sei se você concorda, mas me dá a sensação, primeiro, a perda de peso que as pessoas têm vem muito pela restrição alimentar. Elas não comem aquilo que elas tinham a capacidade de comer anteriormente. Mas, assim que elas deixam de tomar medicação, se ela não mudar os hábitos alimentares dela, a tendência de reganhar esse peso parece que é bastante significativa. Então, me parece que o ideal é que as pessoas usem o tempo que estão usando essas canetas emagrecedoras para reaprender a se alimentar e ter uma alimentação mais saudável. Me dá a sensação que essas canetas são talvez uma muleta ali que ajuda nessa reconstrução do plano alimentar, mas que quando ela pare de usar, ela consiga manter uma alimentação diferente da que ela tinha anteriormente, e aí mais adequada em níveis calóricos. Parece que é uma maneira correta de se analisar? Ou... Eu acredito que sim, mas veja, toda doença crônica é difícil de tratamento. Então pensa, hipertensão arterial, artrite, diabetes. É difícil a pessoa aderir ao tratamento, é difícil ela mudar a dieta. A dieta sempre começa na segunda-feira, né? Aí o cara fez uma dieta forçada, porque agora ele não tem mais não tem apetite. E aí quando ele volta, ele vai voltar a ter todos os hábitos. Então, o que a gente já está vendo é que tem pessoas que aproveitam aquele momento que ele perdeu 20, 30% do peso e conseguem mudar o padrão de vida e perde 20, 30 quilos e fica realmente melhor. Sai dos 120 e vai para 90, isso já é um impacto enorme, né? Quilos. Agora tem aqueles que realmente não têm dificuldade de, né? Se eles ainda têm aquele efeito de, né? Tá relacionado com a comida, né? Tem muita coisa afetiva e muita compulsão relacionada à comida. Quando tirar a medicação, a situação volta, né? Então é o tempo que vai dizer qual paciente tem benefício e qual que não tem, né? E acho que uma avaliação psicológica às vezes é uma coisa importante, né? Para você saber, isso vai dar certo para você, talvez não dê certo para você. Ou que mais a gente precisa fazer? Alguém que você acha que ele é mais frágil, que vai ter mais chance de reganho? Que estratégia é essa que você precisa fazer para justamente evitar esse reganho quando suspender a medicação? Perfeito. E no mundo pediátrico, como é que estão as canetas emagrecedoras? Já existe algum uso nas crianças e adolescentes? Né? Já existe. Veja, a obesidade exógena, que é mais comum, bastante comum nos adolescentes, provoca apneia obstrutiva do sono nos adolescentes graves. E cirurgia bariátrica, né? Até um tempo era acima de 16 anos, agora está querendo fazer acima de 12 anos nos Estados Unidos, já pode fazer cirurgia bariátrica. Mas essas medicações trouxeram a possibilidade de você não fazer uma cirurgia tão drástica num jovem, assim, que ainda não tem tanta condição de decidir, né? E aí, as principais medicações são a liraglutida e semaglutida, que viram efeitos parciais. E a outra faixa de obesidade, que é o que eu mais vejo lá na clínica do sono, são obesidades relacionadas à doença genética. Uma comum chama síndrome Prader-Willi, que são jovens que nascem hipotônico e aí, a partir dos 3, 4 anos começa a ter alteração de comportamento e ele tem uma compulsão alimentar que ele não tem saciedade, ele come sem parar. Certo? Então, tem poucos estudos nesse grupo e mostrou ainda que não tem efeito. Então, acho que ainda talvez seja um mecanismo diferente de controle nesse tipo de doença. E aí vai ter que ver as outras doenças, obesidades mórbidas, para ver se tem benefício ou não. Claro que é mais difícil porque doença genética sempre o tamanho amostral é pequeno, então é difícil você conseguir fazer um exame consistente. E veja, para cada síndrome vai ter que fazer um estudo. O que teve no Prader-Willi é porque realmente das raras é a que tem mais frequência, né? Então, eu acho que ainda nós não temos massa crítica da ciência para falar
qual o benefício. Tem um benefício para a obesidade, como se fosse do adulto exógeno, mas para outras síndromes ainda temos algum tempo aí, paciência, acumular conhecimento para a gente poder falar uma coisa mais concreta. Acho que esse é um ponto importante para enfatizar, né? Porque a gente está falando de medicações que são, em sua maioria, muito recentes, né? Ainda a gente tem poucos estudos e pouco tempo para acompanhar, né, os efeitos de longo prazo. Mas, a princípio, vem sendo drogas que estão revolucionando o mundo médico, né? Agora, queria, acho que mudar um pouco o foco e comentar um pouco da relação de sono e emagrecimento e obesidade, né? Porque acho que existe uma mística de que, poxa, se você tiver acordado mais tempo, seu gasto calórico é maior, então você tenderia a talvez ser mais magro. E, pelo que a ciência nos indica, é justamente o contrário, né? Essa questão é excelente, né? Então, veja, tudo a gente vê o que acontece realmente. Quem dorme menos, nesse período que ele dorme menos, não é que ele faz atividades de grande gasto calórico. Não é que ele está na academia, correndo ou jogando futebol. Em geral, ele está fazendo atividades sedentárias. Então, está com vídeo, né? Está fazendo... E aí, o que acontece quando o indivíduo dorme menos é que aumenta, né, o apetite. Então, a privação do sono aumenta o apetite. Então, a tendência do indivíduo dormir pouco, ele se alimentar com alimentos calóricos, tem mais gordura e mais carboidrato. Tá certo? Então, esse é o efeito da privação do sono. A gente sabe que os hormônios noturnos, principalmente o GH, é um hormônio que, né, ele tende a incorporar as coisas, né? Você evita. Então, e tem menos hormônio de estresse. Então, o controle hormonal é importante quando você dorme adequadamente. Você dormir pouco, aí faz um desequilíbrio, principalmente da leptina e da grelina. A leptina é o hormônio da saciedade, a grelina é o hormônio da fome, né? Então tem um desbalanço, né? A nossa experiência lá no Instituto do Sono são os funcionários que começam a trabalhar noturno, vai passando o tempo e eles vão ganhando peso. Tá certo? Eu acho que a experiência do Instituto do Sono, mas também em outras unidades de saúde, que realmente trabalhar à noite aumenta a sua chance de ter obesidade por essa questão do equilíbrio aí, do gasto energético e quanto você ingere. É perfeito. Então, eu acho que fica claro que um bom sono está associado a uma boa condição física e até para a perda de peso para aqueles que estão buscando, né? Gustavo, acho que estamos encerrando aqui o nosso tempo, mas queria deixar um tempinho para você fazer considerações finais de toda essa revolução que essas canetas estão fazendo nessa relação do sono com a obesidade. Acho que o principal aspecto a gente falar das medicações das canetinhas, né, os inibidores, os análogos GLP-1 e também do GIP, é que nós estamos numa fase do desenvolvimento que já tem bastante conhecimento sobre tratar para diabetes e agora para a apneia do sono, e esse é o impacto da apneia do sono. Lembrando que isso é para apneia moderada grave. Ele não é uma medicação para quem está um pouquinho acima do peso ou que está incomodado com a celulite, tá certo? Ele tem que ser uma coisa, né, para situações mais graves. E lembrar que ele não vai ser bom para outras doenças do sono, né? Se o paciente tem sonambulismo, tem insônia, ele não vai ter efeito sobre isso, né? O efeito é principalmente para quem tem a apneia obstrutiva do sono. E saber que, não sei, a gente na medicina está acostumado a isso de que o tempo muda e as verdades mudam com o tempo. Então é um conhecimento que vai sendo se acumulando e vai saber, né? Às vezes uma medicação é melhor do que a outra, está menos efeito colateral. Então é importante se alguém for partir para esse tipo de tratamento que tenha uma boa orientação e saiba como naquele momento como é que está a situação e qual a melhor possibilidade de tratamento. Perfeito. Bom, queria agradecer mais uma vez, Dr. Gustavo, pela participação aqui no nosso Sleepcast. E para você que nos acompanhou, deixe seu like se você gostou desse vídeo, escreva nos comentários perguntas que vocês gostariam que nós respondêssemos e compartilha com a gente. Você usa essas canetas emagrecedoras para melhorar o seu sono? Bom, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no próximo Sleepcast. Um grande abraço.